E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula NET londrinense. Nós já estamos na nossa aula NET número 28. Hoje nós vamos falar sobre a cultura dos gregos, essa cultura que eles foram chamadas de humanistas. E aí a gente vai entender algumas questões como, por exemplo, politeísmo, cultura, teatro, arquitetura, entre outras questões que o nosso caderno Ângulo aborda. Então, pega o seu material, página número 158, embarque nessa aventura comigo, vamos lá estudar mais um pouco de história dos gregos, falou? É isso aí, uhul! Então a gente está aqui no nosso caderno Ângulo, galerinha, lá na página 158, né? E o Ângulo mostra pra gente ali o que nós chamamos de uma cultura humanista. Ele traz algumas características pra gente que é de fundamental importância ali que a gente estude para a gente entender esse período com maior facilidade, beleza? Então, olha só, a gente já viu que os gregos, em um dado momento, eles separaram a cultura, a religião da política, certo? Eles deixaram de temer e idolatrar os governantes que podiam ser deuses, certo? E passaram a vê-los como representantes da população, mais ou menos na mesma tônica que a gente vê hoje em dia nossos governantes, tá? Então, passaram a se diferenciar de outras civilizações, tá? Cujos soberanos eram considerados representantes dos deuses ou a sua própria encarnação. Lembra o seguinte, os gregos eles passaram por esse momento aí também, onde eles acreditavam ser, eles não, mas as pessoas acreditavam que eles eram descendentes dos deuses, influenciados por deuses, escolhidos pelos deuses, certo? Então os gregos eles vão criar novas formas de governo e vão, olha só, permitir a participação da população nessas questões e decisões políticas, tá? Antes de tomar cada decisão, a pessoa precisava dialogar e discutir muito o assunto, certo? Então, olha só, a discussão política, que já está aqui embaixo, ela passa a ter um estímulo no desenvolvimento do pensamento racional, tá? E da retórica. Retórica é a arte de argumentar. Toda boa conversa onde duas partes tentam provar um argumento, pode ser uma pessoa que está defendendo uma ideia e outra pessoa que esteja criticando, você utiliza o que nós chamamos aí de pensamento racional, tá? Então, essa atitude aí, o Ângulo coloca pra gente, ó, valoriza a capacidade humana de falar em público ou ainda até convencer o outro, e vai influenciar muito as expressões da cultura e artes gregas. Mas, afinal de contas, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver ali a cultura dos gregos. Primeiro, nós entendemos que toda essa história dos gregos se passa ali através também da religião. Lembra-se, a religião politeísta, onde eles acreditavam em diversos e diferentes deuses. Essa religião ela passava a expressar a valorização do ser humano. Tá? Os deuses tinham a aparência de seres humanos comuns, diferentemente, por exemplo, dos deuses egípcios, bem como sentimentos, defeitos, né? Por exemplo, Zeus teve vários filhos, ele tinha uma esposa, a esposa dele era muito ciumenta. Então, várias teorias, várias brigas, várias tretas que existiram, né, entre Zeus e os seus diferentes deuses e os seres humanos e tudo mais, justamente foi motivada por conta desse sentimento humano que nós temos de inveja, de capacidade de amar, de ter ciúmes, todas as características humanas que nós temos, os deuses também tinham, tá? Então, olha que interessante, eles amavam, sofriam, odiavam, invejavam uns aos outros, podiam se relacionar com os humanos e até mesmo ter filhos com eles, né? Hércules, Aquiles, entre outros semideuses que nós entendemos aí na existência, né? Então, os gregos eles tentavam conhecer as vontades dos deuses consultando oráculos, como aquele citado no mito de origem dos helenos, né? O oráculo de Delfos,
O oráculo seria um ser mitológico que prevê o futuro, mas que não entrega as respostas de bandeja. Ele sempre cobra alguma coisa ou entrega a resposta na forma de enigma. Tá? No culto, essas divindades ofereciam-lhes presentes, sacrifícios de animais, construíam templos e faziam orações. Tá? Normal no mundo antigo. Aqui o Ângulo traz o exemplo do panteão, né, dos gregos, mas ainda falta alguns deuses ali, não são todos, né? Então, ó, nesse cantinho aqui, nós temos a Deméter, né, deusa da terra fértil, da fertilidade. Ela está com um coisa ali de trigo na mão. Hades, irmão de Zeus, deus do submundo, o mais invejoso de todos. Atena, deusa da sabedoria e filha de Zeus. Zeus, deus dos deuses, do trovão e entre outras coisas. Se você reparar, sempre na vestimenta que o Ângulo traz do desenho, ele mostra algumas questões ligadas ao que esses deuses pertenciam, né? O trigo, o cajado aqui, no caso, não representa nada, mas a roupa escura, né? O deus do submundo. Atena também era considerada deusa da estratégia militar, não só da sabedoria, por isso que ela sempre carrega um escudo e esse elmo, né, com essa franjinha. Zeus, deus dos raios, dos trovões, era esposa de Zeus, deusa dos céus, da maternidade, do matrimônio. Poseidon, né, irmão de Zeus também, junto com Hades e Zeus, eram os três principais deuses, os mais poderosos e tudo mais. Deus dos mares, Hermes, deus do vento, controlava aí não só o vento, mas as mensagens e outras questões ali. Hestia, que está aqui em cima da minha cabeça aqui, ó, é a deusa do fogo, tá? Ares, que é esse cara todo armadurado, o deus da guerra. Apolo, deus do sol e da luz. O Apolo, dizem que ele carregava o sol todos os dias pelo céu, tá? Dionísio, deus da festa. Afrodite, deusa da beleza e do amor. Artemis, deusa da lua, né? Tá bem, com um sorrisão bem bonitão ali. E Eros, deus do amor. Então, esse aqui são os principais deuses do panteão grego, e todos eles tinham alguma característica que lembrava a gente a vida normal, a vida cotidiana, né? No amor, a morte, no caso do Hades, né? O deus do submundo, o raio na mão dos Zeus, é o deus da tempestade, aquela coisa da chuva muito forte. Poseidon, deus dos mares, porque o mar tem uma importância muito grande ali para os gregos, né? Entre outras questões, certo? A guerra, o deus espartano, né? O sol, tem todas umas questões ligadas aí ao desenvolvimento cultural dessa galera, certo? Só lembrando, tá, gente? Se tiver dúvida, perguntas, comentários, sempre me procura, vai lá no Google Sala de Aula e procura no Google Meet. Não deixe essas questões aí de dúvidas deixarem atrapalhar vocês, certo? Dando sequência, então, no nosso material, ali na página 160, a gente começa a ver que houve o nascimento da filosofia na Grécia, né? A filosofia é a arte de pensar, né? A arte do pensamento lógico, a arte do pensamento abstrato. Então, olha que bacana, né? O Ângulo traz ali para a gente que o nascimento da filosofia e das ciências chamadas modernas. Tá? Então, à medida que eles deixavam de atribuir aos deuses todas as ocorrências da vida, os gregos começaram a perceber que eles eram os atores da história, que eles eram os responsáveis por fazer tudo, que eram os homens que buscavam as respostas, que eram os homens que buscavam a construção do conhecimento. Tá? Então, eles passaram a considerar que o ser humano era capaz de conhecer o mundo e transformá-lo por suas próprias ações. Tá? Muitas descobertas dos gregos com base nas ciências, deu base para as ciências modernas. Por exemplo, tem um mito que fala quando o ser humano adquiriu o conhecimento
que é o mito do Prometeu, né? Prometeu era um ser humano normal, ele escala o monte dos deuses lá, né? Onde os deuses viviam, o Monte Olimpo, e aí ele busca roubar o fogo do conhecimento dos deuses. Porque até então os seres humanos eles eram baseados na crença de que eles eram animais, seres sem pensamento, sem razão. Quando ele busca, ele rouba esse fogo e leva para as pessoas, o que, que acontece? As pessoas, os seres humanos passam a se desenvolver. Né? Logo, os deuses passam a ficar de lado porque os seres humanos estão pensando por si só, desenvolvendo suas técnicas, e essa é a explicação base, né? A explicação mitológica para o conhecimento humano. Só que os gregos não se contentaram com isso. Quando eles passaram a desenvolver o pensamento racional, eles buscaram, então, explicações para esses conhecimentos. Eles passaram a desenvolver o pensamento crítico, eles passaram a procurar respostas e mais, eles começaram a desenvolver a metodologia para pensar e para utilizar a razão. Tá? Portanto, a gente tem alguns exemplos. Né? Sócrates, por exemplo, ele foi um dos principais filósofos gregos. Tá? Ele não deixou nada escrito, mas seus ensinamentos foram registrados por seu discípulo chamado de Platão. Sócrates questionava a si mesmo e seus interlocutores com aquelas perguntas chatas que sempre começam com por quê? Tá? Dizem que Sócrates ele falava ser ou não ser eis a questão? Não, Sócrates falava eu só sei que nada sei e mesmo que eu soubesse eu só saberia que nada sei. Muito complexo, muito confuso, muito abstrato, e esta era a figura do Sócrates. Tanto é que Sócrates ele enchia tanto o saco das pessoas que ele foi condenado pela comunidade da época a tomar cicuta, que era um veneno. Ele, para vocês terem noção, dizem que no julgamento dele, sendo acusado, ele falava mesmo assim que ele não sabia de nada e que ele não sabia nem se ele era inocente, nem se ele era culpado, que tudo que eles decidissem ele faria, e aí ele tomou o veneno chamado de cicuta, tá? Essas perguntas aí, ó, que o ângulo coloca, contestavam as tradições, os hábitos cotidianos, a política, estimulava o pensamento, tá? Nessa gravação de barro que está aí, é representado ensinando atenienses na água, né? Esse aqui é o Sócrates, ó, esse tio aqui, tá? E ele está na ágora ensinando os caras lá, beleza? Dando sequência, a gente tem ali, ó, o Platão, que era discípulo de Sócrates. Ele fundou uma escola chamada Academia, que era a escola de filosofia, matemática e ginástica. Para o Platão, o mundo das ideias era o espaço de perfeição. Então ele falava que o mundo perfeito só existia um sonho, na cabeça do ser humano, na mente do ser humano, um pensamento abstrato. Tudo aquilo que saía desse pensamento abstrato e vinha para o mundo real, ele perdia a sua perfeição e tornava-se, portanto, imperfeito, como todo bom ser humano. Porque quando você idealiza uma coisa na sua cabeça, você projeta algo na sua cabeça, na hora que você traz para o mundo real ali, aquela coisa pode não ser tão bem desenvolvida de repente, certo? Então, ele defendia ali, ó, a verdade, a bondade, a justiça. Também defendia que os estados fossem governados por filósofos, beleza? O Aristóteles defendia, por outro lado, as ideias que precisavam ser testadas pela experiência. Sabe o seu trabalho da Fecilon, que você faz o teste e comprova se aquele processo ele é verdadeiro ou não? Então, a prova que você está desenvolvendo é essa experiência aí, tá? Deixou obras voltadas à lógica, à organização do pensamento, dos argumentos, à política. Na imagem, a escultura do italiano Luca della Robbia representa Platão à esquerda e Aristóteles à direita. Então nós temos aqui, né, Aristóteles e Platão, né? Platão esse aqui do lado esquerdo e Aristóteles do lado direito, certo?
É o espírito da descoberta por meio aí da pesquisa e da observação, tá? E da investigação dos fenômenos estimulou o avanço na física, com Tales de Mileto, da matemática, com Pitágoras, da medicina, com Hipócrates, e os registros de Heródoto sobre a história. Então aí, só os gregos eles só foram pai da física, da matemática e da história. Só, para vocês terem noção a importância desses caras, certo? Nós também temos os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos que surgiram na cidade de Olímpia, e que eram realizados também na cidade de Olímpia, tinham como objetivo, né, primeiro, homenagear os deuses, tá? A mais famosa delas, dedicada a Zeus, ocorria na cidade de Olímpia de 4 em 4 anos. Tá? Era chamada de Olimpíada e contava com a participação de muitas cidades gregas que concorriam entre si para ver quem que eram os melhores e ganhavam mais provas, certo? As Olimpíadas do mundo moderno, né, as atuais Olimpíadas, elas foram inspiradas no exemplo dos gregos, por isso que é de 4 em 4 anos. Todos os países têm seus representantes, entre outras questões. Tá? Então, a cada competição, uma das tradições que fazem referências antigas é a tocha olímpica. Né? Por isso que a cada 4 anos a tocha sai viajando o mundo todo. Tá? A última vez que ela passou, né, por aqui foi em 2016, na última Olimpíada, no Jogo do Rio de Janeiro, e seria em 2020, infelizmente não vai ocorrer em Tóquio, justamente por conta do coronavírus, né, do Covid-19, toda essa situação ela foi transferida para o ano que vem, certo? Então, olha só, as disputas elas eram uma maneira de vencer os deuses ou de venerar os deuses, ou seja, eles faziam essas disputas pensando na capacidade de cada deus. Por exemplo, se eu tenho a natação, é em homenagem ao deus Poseidon. Se eu tenho uma corrida, é em homenagem ao deus mensageiro Hermes, entre outras questões. Lançamento de dardo, né, é em homenagem a Zeus, porque justamente Zeus jogava raios nas pessoas. Tá? Então, hoje já é diferente. Hoje é uma forma de confraternização entre países, né? E aí a gente tem hoje os super profissionais, tem tecnologia, tem doping, tem um monte de coisa que influencia aí a nossa a nossa Olimpíada hoje em dia, certo? Dúvidas, perguntas, comentários, vocês já sabem, vocês podem abrir o seu Google Meet e me perguntar, ou ir lá no nosso Google Sala de Aula para também fazer as perguntinhas. Beleza? Dando sequência, então, a Grécia também é o lar do teatro, tá? Da comédia, do amor, da tragédia, do horror. Tudo isso está dentro das histórias que eram contadas no teatro grego, tá? Ele nasce ali na Grécia e vai se espalhar pelo mundo todo, tá? Pelo menos é o que nós temos os relatos, né? Eu não tenho certeza, por exemplo, se em países como China, Japão, o teatro não havia sido inventado anteriormente, né? No mundo ocidental, o primeiro país a desenvolver essa forma aí de contar uma história foram os gregos, tá? Então, olha só, inicialmente era uma forma de enaltecer o louvor ao deus Dionísio por meio de festas denominadas dionisíacas. Com o tempo, as peças encenadas durante essas festas passaram a ter caráter educativo. Tá? As tragédias e as comédias propunham reflexões sobre a política, a vida cotidiana e sua relação com os deuses. Tá? Onde que eles geralmente atuavam? Né? Eles atuavam nos teatros, né? No primeiro, no caso aí de Epidauro, que foi um dos maiores da Grécia, ele tinha 14 mil lugares. E é muita coisa se a gente lembrar o tamanho de cada cidade, né? Sua acústica era tão boa que era possível ouvir da última fileira da plateia o som de um papel sendo rasgado no palco.
Aí vem um detalhe importante. Sabe como que eles conseguiram fazer isso? Com o desenvolvimento da acústica? Física, né? Pensamento racional que a gente viu ali atrás, certo? As plateias manifestavam-se ali durante os espetáculos, aplaudiam, assoviavam, batiam os pés, batiam palmas. Algumas peças tinham duração de muitas horas, né? Por essa razão, o público levava refeições para não precisar sair do teatro. Maravilha! Hoje em dia a gente vai no cinema, passa na Americanas, compra um monte de coiseira e leva para dentro do cinema. É a mesma coisa. A única diferença é que o teatro, né, é diferente. Hoje em dia você é considerado falta de educação, inclusive você levar muita comida para o teatro, justamente porque pode atrapalhar os atores, certo? As máscaras usadas pelos atores expressavam as emoções, então eles não usavam o próprio rosto. Eles usavam essas máscaras. Então, nos terrores, nas tragédias, eram carrancas. Nas comédias, eram sorrisos. Entre outras formas aí que a gente tem de explicar o teatro. Tá? Muitas dessas peças são encenadas até hoje porque abordam questões que se mantêm atuais. Né? Interessante e emocionado em pessoas de diversos lugares do mundo. Ok? Aqui tem a imagem do teatro. Ó. Teatrão lindo, maravilhoso. Eu imagino você no palco, né? Você aqui no palco e ao rasgar uma folha aqui, as pessoas que estavam lá em cima, que não tem todo mundo, pessoas que estão lá longe de você, conseguem ouvir exatamente a maneira como você rasgou ali, né? O pedaço de papel. Aqui a gente já vai falar um pouquinho sobre a arquitetura, para a gente nos encaminhar para o finalzinho da aula, que aí a gente vai falar sobre como que eles utilizavam, né, as técnicas de construção e principalmente a matemática na construção dos seus prédios. Então, além de valorizar o conhecimento, mentalidade grega, né, considerava belo aquilo que sentiria a proporcionalidade, o que influenciou a tradição arquitetônica que desenvolveram. Proporcionalidade é exatamente você pensar assim, que cada arco das construções vão ter um tamanho perfeito, um tamanho exato. Tá? Essa matemática ela era utilizada nos cálculos em busca da perfeição nas construções, tá? Procurem lá depois no YouTube, tem um desenho do Pato Donald chamado Pato Donald e a Regra de Ouro, tá? Vai falar muito dos gregos, vai mostrar a arquitetura, a construção e vai mostrar a maneira como eles faziam os cálculos, certo? Esses cálculos, portanto, também eram utilizados nos teatros na busca da melhor acústica possível. Em prédios de caráter público, como templos, assembleias e tribunais, construíram grandes colunas e pórticos, cuidando com rigor do equilíbrio das formas. Os gregos também se destacaram na utilização do mármore, rocha abundante na região, em aplicações onde geralmente se usava madeira. Então eles só começaram a usar pedra justamente por conta do mármore. Esses detalhes só se tornou um diferencial nos prédios gregos. Beleza? Esse aqui é o Partenon. A regra de ouro você vai observar aqui, ó. Não dá para eu mudar a direção do quadradinho, então eu vou colocar ali a setinha mesmo. Opa, perdão. Voltando, vamos apagar aqui. É aqui, ó. A regra de ouro tá nesta parte aqui, este quadradão, tá? Porque é um retângulo e aqui em cima era um triângulo, tá? Aí aqui nós temos outros retângulos, certo? Outros retângulos e a regra de ouro vai se repetindo em todos esses lugares, tá? Partenon e a arquitetura grega ela vai influenciar outras construções. Igual aqui, nós temos essas três imagens que não são gregas. Tá? Olha só, à esquerda, ruínas do templo de Antônio e Faustina em Roma. Tá? Os romanos construíram templos parecidos com os gregos. Século II, foto de 2017. No centro, detalhe da fachada atual da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, Washington, 2019.
e à direita o portão de Brandemburgo, né, em Berlim, na Alemanha, foto de 2019, construído no século XVIII. É um dos marcos da arquitetura local. Todos eles com influência grega, tá? Com influência dessas construções maravilhosas dos gregos do passado aí distante, beleza? E aí a gente chega no fim da nossa aulinha, eu vou deixar essa atividade número 2 para vocês fazerem, então terminou ali a aula, vai lá, faz a atividade número 2 no próprio caderno ângulo, não precisa me mandar foto, que a gente vai se conversando para a gente fazer as correções nas próximas aulas, beleza? Então eu fico por aqui, galerinha, espero que vocês tenham gostado desta aula. Beijos, queijos, caranguejos, desculpa as tosses no meio de toda esta gravação maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Beijos, queijos, caranguejos, azulejos, pão de queijos. Até a próxima aula. Falou, valeu, tchau!